E se o dólar deixasse de ser a moeda dominante amanhã? Bancos centrais já estão a reduzir a sua dependência e a acumular ouro a um ritmo recorde. Mas o que é que eles sabem que você ainda não? Se esta mudança continuar, tudo na Europa também pode ser severamente atingido. Isso não é uma teoria distante, é uma realidade em andamento. Durante quase 8 décadas, o dólar foi visto como inabalável. Desde o Acordo de Bretton Woods, em 1944, ele se tornou a principal moeda de reserva do planeta, sustentando comércio, energia e investimentos. Mas e se eu te mostrar que essa fortaleza já tem rachaduras que a mídia não está mostrando nos jornais? Nos últimos anos, sinais claros mostraram que algo mudou. O grupo BRICS vem ampliando acordos comerciais em moedas próprias. A Índia compra petróleo da Rússia pagando em rúpias. A China fecha contratos de gás com o Oriente Médio em yuan. A dependência do dólar nos fluxos internacionais já não é a mesma de antes, e não é só geopolítica. Segundo dados recentes do Fundo Monetário Internacional, a fatia do dólar nas reservas globais caiu de 70% no início dos anos 2000 para menos de 60% hoje. Parece uma pequena diferença, mas é um corte histórico. É como perder 10% do poder de compra do seu salário da noite para o dia. O sistema financeiro global está, silenciosamente, se redesenhando. Mas por que quase ninguém fala sobre isso nos noticiários diários? A verdade é que essa mudança não é apenas um jogo de cifras entre países. Ela tem impacto direto em quem está aposentado e para quem mantém suas poupanças em euros também. Quando o dólar perde força, a pressão recai sobre todas as economias conectadas a ele, e a Europa está entre as mais expostas. Imagine de repente uma inflação inesperada, não causada por decisões locais, mas pela queda de confiança em uma moeda que movimenta trilhões todos os dias. Essa perda de referência pode aumentar os custos de energia, encarecer alimentos e reduzir o valor real de fundos de pensão. O que parecia seguro, de uma hora para outra, pode se tornar instável. E aqui está o ponto mais crítico. Se o dólar cair mais rápido do que o previsto, o choque será violento. Ativos denominados em euros podem perder valor. O crédito global pode encolher. Aposentadorias cuidadosamente planejadas durante décadas podem não ser suficientes para cobrir despesas básicas. Você já pensou em quanto o preço da energia poderia subir em apenas um inverno? Esse cenário não é ficção. É uma possibilidade real que já preocupa governos e bancos centrais. A pergunta que fica é: quando esse movimento se acelerar, para onde o capital mundial vai correr? Porque se o dólar perde espaço, algo inevitavelmente precisa ocupar esse vazio. E aqui vem a parte que quase ninguém fala. Ouro e prata entram em cena, mas não da forma que você imagina. Nos últimos anos, bancos centrais de todo o mundo têm comprado ouro em volumes não vistos desde a década de 1960. Em 2022, foram adquiridas mais de 1.100 toneladas, um recorde absoluto. Em 2023, o ritmo continuou, mostrando que não se trata de uma moda passageira, mas de uma estratégia calculada. Por que os governos estão trocando dólares por ouro? A resposta está na busca por soberania. Diferente de títulos do Tesouro Americano, que podem ser congelados em caso de sanções, o ouro não depende da boa vontade de Washington. Ele é aceito globalmente, não tem risco de contraparte e pode atravessar fronteiras sem perder valor. Essa independência é vital em tempos de tensões geopolíticas. Mas há também outro motivo: estabilidade em meio ao caos. Quando moedas fiduciárias enfrentam desvalorização, o ouro ressurge como referência de confiança. Historicamente, ele sempre cumpriu esse papel. Basta lembrar dos anos 1970, quando a inflação explodiu após o fim do padrão ouro.
Quem possuía ouro atravessou a década com seu poder de compra preservado, enquanto o valor das moedas despencava. Isso levanta uma pergunta óbvia: se o ouro sobreviveu a todas as crises do último século, por que ainda duvidar da sua importância hoje? A Rússia, por exemplo, acumula reservas maciças de ouro para se proteger das sanções ocidentais. A China segue o mesmo caminho, diversificando as suas reservas e enfraquecendo a sua dependência do dólar. Países emergentes também estão seguindo essa trilha. A lição é clara: se governos inteiros estão usando o ouro como seguro contra a instabilidade, qual deveria ser a atitude de um investidor individual? O gestor Ray Dalio, um dos nomes mais respeitados do mercado, recomenda manter entre 5% e 10% da carteira em ouro. Essa regra simples garante uma proteção consistente contra choques sistémicos. Mas como aplicar isso na prática? Primeiro, é importante entender as formas de investir. Ouro físico, como barras ou moedas, garante posse direta, mas exige cuidados com custódia. Em países como a Alemanha, Áustria e Suíça, existem distribuidores certificados que oferecem barras de 1 grama até 1 quilograma. Outra opção são cofres especializados, que oferecem segurança, mas com custos adicionais. Já o ouro em papel, por meio de ETFs e fundos, é mais líquido, porém não garante a posse física. Imagine uma carteira de 100.000 euros. Seguindo a regra de Dalio, 10.000 euros poderiam estar em ouro físico e 5.000 euros em ETFs lastreados. Essa divisão equilibra a segurança de longo prazo com liquidez imediata. Em um cenário de crise, o ouro físico atua como reserva tangível, enquanto os ETFs permitem ajustes rápidos de posição. Ouro não é apenas proteção, mas também um ativo de liquidez. Ele pode ser vendido em questão de horas, em praticamente qualquer parte do mundo. Essa característica torna-o um verdadeiro seguro financeiro, disponível para famílias e governos. Mas se o ouro tem esse papel consolidado, surge uma questão intrigante. E a prata? Muitas vezes esquecida, ela combina história monetária com uma importância industrial crescente. Diferente do ouro, que é quase exclusivamente monetário, a prata desempenha um papel duplo. Ela já foi utilizada como moeda por séculos, mas hoje também é insubstituível em setores estratégicos da indústria. Pense na transição energética. Cada painel solar depende de prata para conduzir eletricidade com eficiência. Cada bateria avançada, cada carro elétrico, cada sistema de telecomunicação moderna, tudo isso utiliza prata em algum nível. Ou seja, a demanda por este metal não é apenas especulativa ou histórica, mas profundamente ligada ao futuro da economia global. Se a energia limpa for realmente a próxima revolução, o que isso significa para o preço da prata? E é aqui que surge a comparação com o ouro. Apesar de seu papel vital, a prata continua extremamente subvalorizada. Hoje, a relação entre o ouro e a prata está acima de 80:1. Em outras palavras, são necessárias mais de 80 onças de prata para equivaler ao preço de uma única onça de ouro. Historicamente, essa proporção esteve em torno de 40:50. Essa disparidade sugere uma oportunidade escondida diante de quem sabe olhar. Mas por que tão poucos investidores percebem isso? Durante décadas, a prata foi chamada de ouro dos pobres, pois oferecia uma entrada mais acessível para quem não podia comprar ouro. Porém, essa narrativa está mudando. Hoje, com seu papel crescente em setores estratégicos, a prata deixou de ser apenas uma alternativa mais barata. Ela passou a ser vista como um metal essencial para sustentar o avanço tecnológico. Essa transformação muda completamente seu potencial de valorização. Comparado ao mesmo investimento em ouro, a prata pode oferecer oscilações mais intensas, mas também chances maiores de valorização relativa se a proporção histórica se reequilibrar. Uma estratégia eficiente é acumular mensalmente
Ao invés de comprar tudo de uma só vez, isso suaviza a volatilidade e reduz riscos de entrar em momentos desfavoráveis. Se o ouro representa o pilar da segurança, a prata pode ser o acelerador silencioso do património. Mas existe um detalhe que torna essa combinação ainda mais relevante. Em tempos de crise e instabilidade geopolítica, a procura por ativos tangíveis cresce de forma exponencial. E é exatamente isso que veremos agora. Se há um fator que acelera a busca por ouro e prata, é a geopolítica. Nos últimos anos, conflitos e sanções económicas mostraram como o sistema financeiro internacional pode ser usado como arma. Quando a Rússia foi excluída do sistema SWIFT, muitos acreditaram que a sua economia entraria em colapso. Mas Moscou tinha um trunfo: enormes reservas de ouro. Este metal tornou-se a válvula de escape para sustentar transações e estabilizar o rublo. O Irão, historicamente isolado por sanções, também recorreu ao ouro para manter parte do seu comércio vivo. O mesmo ocorreu com a Venezuela, que utilizou barras de ouro para obter produtos básicos quando o acesso ao dólar foi bloqueado. Estes casos revelam uma verdade desconfortável. Em cenários de pressão política, moedas podem ser congeladas, mas o ouro continua a circular. Esse movimento levanta uma questão ainda mais ampla. Até que ponto podemos confiar no dólar como moeda neutra? Cada vez mais, países percebem que depender exclusivamente dele significa estar vulnerável a decisões políticas externas. Não por acaso, cresce a busca por alternativas regionais, moedas locais e, claro, ativos tangíveis que não podem ser impressos nem bloqueados. Para o investidor comum, este ambiente gera um efeito direto: instabilidade. Quanto maior a incerteza, maior a tendência de fuga para ativos reais. É o instinto de preservação em ação. Famílias que passaram por crises anteriores, como na década de 1970, sabem bem o impacto que a instabilidade global pode ter sobre a vida cotidiana. Naquele período, após os choques do petróleo, o ouro multiplicou mais de 10 vezes em menos de 10 anos. Foi a prova de que, em tempos de crise, os metais preciosos não apenas protegem, mas também podem oferecer ganhos substanciais. Então surge a pergunta inevitável: se governos e nações inteiras recorrem ao ouro e à prata para garantir a sua sobrevivência financeira, por vir que o cidadão comum continuaria a confiar apenas em papel moeda e promessas bancárias? A resposta é clara, e no momento em que entendemos isso, percebemos que proteger o património não é mais uma escolha, mas uma necessidade. A questão agora é como transformar esse conhecimento em ação antes que a próxima crise chegue. Então, recapitulando, o dólar está a enfraquecer enquanto o ouro e a prata voltam ao centro do jogo. Proteger o seu património nunca foi tão urgente. Lembre-se de se inscrever no canal e de gostar do vídeo. E partilhe a sua opinião nos comentários. Acha que o ouro e a prata irão valorizar-se? Talvez isso seja realmente inevitável, principalmente porque existe um plano dos Estados Unidos para reavaliar o ouro. Nós contamos mais sobre esse plano no vídeo que está a aparecer na tela. Vemo-nos lá!